Oi, gente. Pois é, Bolsonaro diz que quer perdoar, o indulto é isso, os responsáveis pelo massacre do Carandiru e é por responsáveis de outros massacres feitos pela polícia. Sim, crimes hediondos ele quer perdoar. Só que alguém tem que avisar Bolsonaro que crime hediondo está tipificado na Constituição como crime que não pode participar do indulto do presidente. Ou seja, ninguém esqueceu de avisar. Ei, Bolsonaro, vem cá. Você não pode perdoar esses crimes, não. E tem que ser trânsito julgado e não pode ser crime hediondo. Mas, enfim, Bolsonaro quer fazer, como a gente gosta de dizer, além de ser tudo errado do ponto de vista jurídico. E eu tenho várias reportagens que mostram isso, vou colocar no comentário fixado. Além disso, do ponto de vista moral e ético, enfim, o que, é que a gente pode dizer de querer perdoar gente que matou outras pessoas desarmadas, né? Mas para Bolsonaro talvez matar preso, não é aquela coisa do bandido bom é bandido morto, né? Para ele não tem que ter direitos humanos nem nada, não. Enfim, o negócio é matar mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu quero agradecer ao Cristiano do canal Em Nome da Rosa. Eu conversei com ele, foi ele que trouxe inicialmente essa matéria para mim. Aí depois eu fui ler outras matérias sobre isso. Então eu quero agradecer ao Cristiano do canal Em Nome da Rosa. Vou colocar o link para o canal dele também no comentário fixado. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular normalmente às sextas-feiras, né? A sessão de diálogos não é de entrevistas, é de diálogos. Sempre bom fazer essa diferenciação, que às vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo entrevista e eu não estou. Né? Eu não faço entrevistas aqui no canal, eu realizo diálogos. Bem, ao anunciar sua intenção de perdoar penas de policiais, Bolsonaro também citou o caso do ônibus de 174 no Rio de Janeiro, em que PMs foram absolvidos, né? Olha só a situação. Quando anunciou que pretende conceder o indulto a policiais condenados, segundo ele, injustamente, entre aspas, o presidente Jair Bolsonaro citou como exemplo os casos de Eldorado dos Carajás, no Pará, o sequestro do ônibus 174 no Rio e o massacre do presídio do Carandiru em São Paulo. Acontece que é impossível a concessão do benefício nesses três casos. O indulto é concedido por decreto presidencial para perdoar presos condenados a determinados crimes não violentos. Crimes hediondos não entra, Bolsonaro. Entendeu? Vê se a informação consegue penetrar, né? A não ser que ele vai, enfim, infringir a Constituição e aí vai ter uma crise constitucional, né? A morte de 111 presos na casa de detenção da capital paulista em 1992 segue sem um desfecho judicial. Os envolvidos no caso do Rio foram absolvidos e os dois policiais condenados pelos assassinatos de 19 sem terra no Pará em 1996 foram enquadrados na lei de crimes hediondos, o que impede a aplicação do indulto. Em novembro do ano passado, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a anulação dos júris que haviam condenado 73 policiais militares, apenas que variam de 48 a 624 anos de prisão ao todo. 120 PMs foram denunciados pelo massacre no Carandiru. Eles serão submetidos a um novo julgamento ainda sem previsão para acontecer. Naquela ocasião, os desembargadores concordaram com a defesa dos PMs e entenderam que o Ministério Público não apresentou provas individuais dos crimes cometidos por cada policial. Durante o processo, a promotoria também argumentou que os laudos provaram não ter havido confronto com os detentos. Olha, essa coisa do conseguir, num caso desse, conseguir mostrar crimes cometidos por cada policial deve ser uma coisa muito difícil quando nós estamos falando de um massacre, né? A não ser que você tenha imagens de câmeras, né? Me parece que vai ser bastante difícil você determinar numa confusão daquelas, mas enfim. Questionado se daria indulto também aos comandantes ou apenas aos comandados de operações em que policiais militares foram condenados por sua atuação, Bolsonaro afirmou que, se puder, perdoará também os líderes. Se o comandante do Carandiru, o coronel Ubiratã Guimarães, estivesse vivo, eu dava indulto para ele também. Ai.
Ele prometeu como indulto de Natal a policiais, segundo ele, presos injustamente. Bolsonaro já havia dito que planejava conceder o indulto para policiais e pediu que ele enviasse sugestões de nomes que poderiam ser beneficiados. Outro problema, Bolsonaro. Você não pode indicar em que direção você vai julgar, ou seja, do indulto, antes de ver os atos do processo. Mas para Bolsonaro, o negócio de lei, verificação, não tá nem aí, né? Eu tô com a reportagem que juristas dizem que é completamente irregular você dizer como é que você vai decidir de forma antecipada. Isso daí não pode também. Ele afirmou que iria incluir nomes surpreendentes e que muitos policiais, civis e militares foram condenados por pressão da mídia. É difícil. O criminalista Luciano Santoro, do escritório Fincati e Santoro Advogados, explica não ser possível conceder indulto a quem não está condenado. É muito complicado falar em indulto para processo em andamento. Está se presumindo a culpa dessas pessoas para poder indultá-las. Ele acrescenta que o benefício tem que ser concedido a um número indeterminado de pessoas e que o Supremo Tribunal já decidiu que o presidente não tem autonomia total para concedê-lo. Ou seja, o Supremo também pode olhar o caso para ver se não existe algum tipo de irregularidade, né? Os outros casos citados do Bolsonaro, né? No caso do sequestro do ônibus 174, a ação criminosa terminou em uma ação desastrosa da polícia quando a refém Geisa, né, Firmo Gonçalves, foi baleada no momento em que o bandido Sandro do Nascimento deixou o ônibus, com a professora colada ao seu corpo. A perícia mostrou que o primeiro tiro que atingiu Geisa partiu da arma do policial Marcelo Oliveira dos Santos, um recém-formado agente do BOPE, então com 27 anos. Os demais vieram do sequestrador que atirou a queima-roupa contra a refém. O sequestrador, depois de capturado, foi colocado em um carro da polícia, mas chegou morto ao hospital. As investigações mostraram que ele foi asfixiado por PMs que acabaram absolvidos. Como é que esses PMs foram absolvidos? Matando sumariamente uma pessoa dentro de um carro da polícia asfixiado? Não tem lei nesse país, não. Não sei se vocês viram recentemente, teve um rapaz que foi surrado em um supermercado, né? Foi torturado. Os seguranças que fizeram isso têm que ser presos. Tem que ter lei. Não pode permitir tortura, não pode permitir que policiais matem sumariamente como se fossem juízes. Num país que não tem pena de morte. Matar quem eles não gostam. Se você matar no confronto, troca de tiros, tudo bem. Eu entendo. Mas o cara estava dentro do carro da polícia, desarmado, e ser asfixiado? O massacre de Eldorado do Carajás foi em abril de 96, quando sem terra marchavam em direção a Belém em um protesto contra a demora da desapropriação de terras. Houve conflito e PMs revidaram com tiros. Além dos 19 mortos, o combate deixou mais de 60 feridos. Foram condenados o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira. Outros 142 PMs denunciados foram absolvidos. Só que a lei veta indulto de Bolsonaro a PMs de massacre de Carandirus, do Carajás, porque o processo está em curso e mesmo que tivesse julgado, é crime hediondo. É difícil, viu, gente? É difícil aguentar esse momento. E olha, esse é um caso que eu vou acompanhar de perto. Sabe por quê? Porque se acontecer de Bolsonaro encarar o Supremo e resolver tentar dar o indulto a pessoas que cometeram esses crimes, e ele quer dar o indulto porque são policiais, a gente vai ter que se manifestar. A gente vai ter que... Não pode. Porque a polícia tem que ser exemplo. A polícia, quando os policiais erram, quando os policiais cometem crimes, a gente não pode passar a mão por cima da cabeça. A gente não pode facilitar.
Porque aí isso vai dar o sinal para os outros policiais que não cometeram irregularidades que eles podem cometer. E a maior parte da polícia, eu quero crer isso, que a maior parte da polícia não compactua com essas ações desses policiais. Mas se chegar a um ponto de que eles não tiverem que responder por nada, é lógico que muitos deles que estão que têm medo vão de agir de determinada forma, vão se sentir livres para atirar primeiro, para confundir celular com arma de fogo, para confundir guarda-chuva com arma de fogo. E isso é muito grave. Nós temos que ter uma polícia mais bem treinada, uma polícia mais bem remunerada, uma polícia que faça o seu trabalho de proteger a gente. E eu sou solidário com a polícia quando eu sei que eles são mal remunerados, mal treinados, quando eles são colocados em situações difíceis. Não estou querendo aqui malhar toda a polícia, não, de forma alguma. De forma alguma. Mas quando membros da corporação cometem excessos, cometem crimes, matam gente, eles têm que ser julgados e têm que ser condenados se cometeram esses crimes. Não é porque eles estão numa situação de estresse que eles podem errar. Você pode até trabalhar com a situação de estresse como atenuante. Um bom advogado de defesa é capaz de fazer isso. Mas isso não significa absolver, dizer que não aconteceu. Porque aí você produz uma situação absolutamente insustentável. E a gente vai chegar num ponto de que a gente vai ter medo da polícia. E não pode ser assim. A polícia tem que ser... Primeiro que ela precisa ser desmilitarizada, né? Não tem sentido para uma polícia que age nas nossas ruas ser uma polícia essencialmente militar. Com armas de potencial militar. Enfim, situação muito difícil. E... alguém tem que avisar o Bolsonaro que ainda existe Constituição. Ainda. E nós temos que lutar pela sua mínima manutenção. Era o que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Dizer que se ele resolver fazer isso ao arrepio da Constituição, não só o Supremo tem que reagir, mas todos nós temos que reagir, porque isso daí é um absurdo. E é uma violência contra todos nós. Injustiça em qualquer lugar. É um atentado à justiça em todos os lugares. Né? Enfim, gente, era isso aí. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.